Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje, pela primeira vez aqui comigo, um grande amigo, um irmão, ele que é um homem livre de bons costumes e preside a USE de Santos, que é a União das Sociedades Espíritas, aqui da nossa região, Alexandre de Carvalho. E eu sempre deixo aí a vontade do meu convidado para escolher um tema, e foi quase que de comum acordo falar sobre reencarnação, a pluralidade das existências, que é um tema muito interessante. E esse bloco é oferecimento do ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de oligoelementos, que é via derme, visando trazer enormes benefícios na sua vida física, espiritual, psicológica, enfim, emocional, né? Isso aí existe há muitos anos já na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil ainda está engatinhando. Ele que tem a clínica em São Paulo e também abriu uma clínica em Santos, porque muita gente daqui subia a serra para procurar um bom ortomolecular. Então, hoje tem aqui em Santos. Se quiser saber mais, acesse o site santiniortomolecular.com.br. E ele está fazendo, para quem aqui for do Fronteiras, preste atenção, o mesmo preço de antes da pandemia e ainda em 10 vezes no cartão, para não ter desculpa para você fazer um bom tratamento. Está interessado? O endereço da Clínica de Santos é Rua Júlio Conceição, 209. E o telefone para agendamento é o 3232-1909. Repito, 3232-1909. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o meu convite a participar aqui do Fronteiras da Ciência e espero que seja a primeira de muitas outras vezes aqui com a gente aí, formando uma parceria aqui. Obrigado, viu? Tomara, Jadir, é um grande prazer, mais do que isso, é uma honra estar com você aqui e espero corresponder às expectativas aí do tema. Evidentemente, nós, na condição que viemos de dirigentes do movimento espírita, aqui de Santos e Cubatão, que é a USE Intermunicipal de Santos, como você disse, União das Sociedades Espíritas, que agrega a circunscrição de Santos e Cubatão, estamos trazendo aí esse tema que acredito ser interessante. Já são 6 anos que você está na presidência da USE, mais ou menos? Quase 6 anos, 6 Quase anos. 6 6 anos, podemos dizer que 6 anos. Ok. Sabe, Alexandre, uma coisa que eu acho que muitas vezes o que diferencia algumas religiões é exatamente esse ponto, o ponto de crer ou não na reencarnação, né? Porque todas as religiões são muito próximas, a não ser nesse ponto. Eu acho que esse é o aspecto mais abrupto, né, entre uma crença e uma outra. Já no caso do kardecismo, eu acho ela muito próxima das filosofias e religiões orientais, porque todas elas são reencarnacionistas, como é o kardecismo, né? Você crê por crer ou você tem plena convicção da reencarnação? Não, eu tenho plena convicção da reencarnação por motivos pessoais, porque eu sou espírita de berço, meu pai e minha mãe já eram espíritas, e eu me dediquei ao estudo da doutrina espírita. E através do estudo da doutrina espírita, ou seja, através do conhecimento, eu fui arrebatado pela lógica, pelo bom senso, pelo mecanismo da reencarnação e também porque é a única resposta plausível que eu tive para todas as diferenças do mundo, que talvez, com certeza, nós vamos poder discorrer sobre essas diferenças sob a ótica da reencarnação durante o programa. Mas é interessante, Jadir, telespectadores, que a reencarnação, como você já anunciou mesmo agora, não é um dogma privativo do Espiritismo. A reencarnação remonta praticamente às civilizações mais antigas, à história das civilizações. Ela é milenar, o dogma da reencarnação. Nós vamos buscar lá, na Idade da Pedra, há 12 mil anos atrás, enterravam os
os corpos das pessoas mortas na posição fetal. E os historiadores, fazendo lá os seus estudos através das pesquisas, chegaram à conclusão de que eles eram invariavelmente, naquele período da civilização, enterrados dessa forma, na posição fetal, porque havia uma expectativa de eles retornarem à vida, como vieram enquanto bebês, enquanto fetos. E aí nós avançamos um pouquinho mais no Egito Antigo. Eles tinham também o costume de colocar nos esquifes, nos caixões dos falecidos, papéis louvando as qualidades daquelas pessoas mortas, exatamente na expectativa de que Deus, Osíris, pudesse, por conta de terem sido pessoas honradas, distingui-los com uma nova existência. E nós, passeando aí pela história da humanidade, vamos encontrar também no Egito Antigo, os hebreus primitivos, os budistas, os hinduístas, todos eles eram reencarnacionistas. Evidentemente que com diferenças pontuais, mas o princípio primordial do retorno do espírito para a vida física já existia nesses povos. Mais adiante um pouquinho, vamos encontrar nos gregos e nos romanos antigos, a base das suas religiões e das suas crenças era a reencarnação. Era um dos pontos mais sólidos da base de suas crenças, era a reencarnação. Sócrates, o pai da filosofia, 470 anos antes de Cristo, era reencarnacionista. Platão, seu discípulo, que escreveu sobre as lições deixadas por Sócrates no seu livro Fédon, fala abertamente sobre a reencarnação. Não com essa denominação, porque a denominação reencarnação, quem trouxe foi a doutrina espírita, foi Kardec, na codificação que fez. Eles usavam outro termo? Outros termos, mas o que vale é o fundo. É o significado. Não é o invólucro, é o conteúdo. Eles acreditavam que o espírito, ou o princípio espiritual, depois de deixar o plano físico, retornariam em outra oportunidade no mundo material. Aí você está entrando no lado histórico da coisa, né, onde são crenças de povos antigos, né? Mas eu não sei, eu acho que hoje, atualmente, a gente já tem tantas comprovações da reencarnação, porque cada vez mais têm surgido crianças com lembranças de uma outra vivência, com detalhes rico em detalhes, né? Se você entrar aí no YouTube e pesquisar sobre isso, que você vai ver de casos e mais casos. Alguns canais de televisão, aqueles canais fechados que exploram um pouco esse tipo de assunto, eles trazem entrevistas incríveis com pais de crianças que contam coisas assim, que aquela criança não sabia absolutamente nada nessa vida, mas ela lembra que foi um piloto de um avião durante a Segunda Guerra Mundial, lembra que teve em tal cidade, enfim, e daí quando você vai pesquisar, aquela pessoa existiu, teve mesmo. Então são tantas coisas assim que hoje traz. Outra coisa, terapia de vidas passadas, tem pessoas que fazem terapia exato. E a pessoa vem com uma lembrança dela numa outra vivência. São tantos fatos hoje que eu acho que é quase que incontestável você não crer numa reencarnação, né, Alexandre? Exatamente. A doutrina espírita, ela se desdobra em 3 segmentos: científico, filosófico e religioso, nessa ordem. E você tocou no aspecto científico da doutrina espírita, porque a doutrina é uma ciência, a ciência da doutrina espírita é uma ciência de observação. Ela observa o efeito e remonta às causas, vai buscar a causa daquele efeito. É diferente da nossa ciência positiva hoje, que estuda apenas o efeito. Nós vamos procurar as causas.
Nesse contexto, nós temos um maior estudioso e o maior cientista da reencarnação, que foi Ian Stevenson. Médico canadense. Exatamente, médico canadense, se formou na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que ele traz lá em um compêndio extraordinário na sua obra, vários experimentos de crianças até os 5 anos que relatavam encarnações anteriores. Inclusive do Brasil tem casos lá. Vários no Brasil, porque aqui da é um Índia, campo vasto, pelo mundo todo. Então ele ouvia o testemunho daquelas crianças e ia buscar, onde elas relataram, se de fato a história que foi narrada por elas era verdadeira, era crível. E, invariavelmente, em 90% dos casos, ele encontrava cenas exatamente iguais às narradas, situações com nomes de pessoas, com fatos ocorridos. Então, isso é a prova material da existência da reencarnação. Isso é a vertente científica da reencarnação. E por que ele dava preferência, o Stevenson, às crianças? Porque elas ainda até os 5 anos de idade não tinham sofrido a influência do meio. Não eram influenciadas pela cultura ou pelos seus pais espíritas ou não. Então elas estavam numa condição mais isenta para poder servir como base desse estudo e dessas provas científicas que ele fez. E a própria regressão que você disse, também, porque com o mesmo método, a mesma metodologia, relata a pessoa que faz a sua regressão de vidas passadas, relata um determinado fato numa época anterior e vai se buscar lá, naquela época, a prova do que fora relatado e se verifica que realmente aconteceu exatamente como foi narrado por quem pela criança foi submetido à regressão. Não, isso, a regressão já em adultos. Você está falando da regressão já em Mas adultos. olha, outra coisa também, outro fato que o Ian Stevenson também pesquisou bastante foi em relação às marcas, né, que a pessoa vê no corpo. Perfeito, as marcas de nascença que muitas vezes tem a ver com a morte anterior. Exatamente, elas demonstram, ao contrário do que nós imaginamos, que tem um caráter hereditário, é evidente que algumas têm, nada é absoluto, não existe unanimidade, algumas sim, mas via de regra, geralmente, são marcas que ficaram naquele elemento semimaterial que nós chamamos de perispírito ou psicossoma para psicólogo, enfim, ficam no perispírito e transmitem para o corpo físico, e nós, então, nascemos com essas marcas. Se alguém foi ferido por um objeto cortante, pérforo cortante, ele, evidentemente, se ele não tiver a consciência ajustada, ele pode renascer aqui, reencarnar aqui, pode, não é uma regra. Aliás, isso, na realidade, nos estudos que nós fazemos, são exceções. Ele pode retornar com aquela marca. São marcas visíveis, mas quantas moléstias que os nossos olhos não veem, congênitas, problemas pulmonares, problemas cardíacos, que são más formações decorrentes de ferimentos de vidas anteriores que o perispírito não conseguiu recompor e que imprimiu no corpo físico aquela, digamos, deficiência ou aquela limitação. Então, isso acontece muito. Mas num contexto, se você me permite, claro. Num contexto muito justo e lógico, porque a doutrina ela se baseia em 3 elementos fundamentais, que é a evolução. Nós
estamos submetidos a ela, na reencarnação, que é o mecanismo da evolução. Nós evoluímos através das encarnações, porque em cada uma delas, Jadir, nós temos contatos com sociedades diferentes, nascemos em locais diferentes, experimentamos culturas diferentes, exercemos profissões distintas e vamos formando com isso todo o arcabouço de conhecimento. É um upgrade, né? Exatamente. Amealhando todo um patrimônio de conhecimento que nos dá condições de evoluir. Evoluir intelectual e, sobretudo, moralmente. Só que nós precisamos de um mecanismo para regulamentar toda essa engrenagem da evolução e da reencarnação, porque as reencarnações elas não se dão, absolutamente, elas não se dão de forma aleatória. Há uma engenharia programática para que ela ocorra. Nós não estamos aqui, por exemplo, no seio de uma família, introduzidos no seio de uma família por um acaso. Nós temos histórias pregressas, histórias pretéritas, e estamos nela porque precisamos dela. Assim como estamos no país que estamos, no grupo social que estamos. Mas normalmente é uma escolha também do indivíduo, né? Que vai ser reencarnado. Ele não é? pode sugerir. Ele e pode se sugerir. houver compatibilidade com as suas necessidades, é atendido. Se não houver compatibilidade, ele tem que ceder a proveito de si próprio, porque senão nós não atingiríamos o objetivo, veja a lógica, que é a evolução, tudo em proveito nosso próprio. E aí ele, evidentemente, vai ser recolocado no local mais compatível com as suas necessidades. Mas eu estava dizendo, e o mecanismo para regulamentar toda essa engrenagem é a lei de causa e efeito, que inclusive faz parte da nossa física clássica. Lei de causa e efeito, ação e reação. Né? É o que podemos chamar de lei kármica, não é? Porque lei kármica... O espírita não trabalha muito com a terminologia, porque a lei kármica... Eu vou até te pedir para você explicar um pouquinho mais sobre a lei kármica no próximo bloco. Perfeito. E também outra pergunta que eu queria deixar aqui já estagnada aqui nesse bloco, é com relação ao tempo que você pode levar de uma reencarnação para outra. Se existe uma reengenharia sobre isso aí, tá bom? Tá bom. No próximo bloco, a gente volta já com o Alexandre, rapidinho. Estamos de volta hoje falando sobre reencarnação e eu estou aqui com o meu amigo Alexandre de Carvalho, um homem justo e perfeito, e acabei de receber aqui uma mensagem do Carlos Valente, que é um dos maiores promotores de shows e eventos aqui da Baixada Santista. Ele me mandou uma mensagem aqui, ó, para a gente divulgar aqui no Fronteiras da Ciência, uma noite para matar as saudades e relembrar os grandes sucessos da Jovem Guarda. Olha aí, hein? Renato e seus Blue Caps. Quem é mais antigo sabe muito bem quem são, né, Alexandre? Opa, conhece? Claro. Renato e seus Blue Caps estará aqui em Santos no dia 16 de setembro. 16 de setembro, que é um sábado, é uma semana depois da semana do feriado, né, nacional. Vai ser no Teatro Municipal de Santos. Garanta essa emoção acessando o site para você comprar mais fácil, né? bilheteriaexpress.com.br. Acho que não vai nem sair por escrito, porque estou recebendo agora. Então, ó, Bilheteria Express termina com 2 S's, tá bom? Então, Bilheteria Express, tudo junto.com.br. Você adquire o convite para a Jovem Guarda, sucesso da Jovem Guarda, Renato e seus Blue Caps. Lembrando que recentemente eu fui também num show do Carlos Valente, que ele fez lá no Ilha Porchat, né, com o Blow Up. Lotou, né? Lotou. Então, o pessoal que gosta daquele rock mais antigo, né? Aquele rock mais gostoso da nossa geração, da minha geração, né? Acho que do Alexandre também. Não há quem não dançou com o Blow Up já, da nossa geração. E fui lá no show que o Carlos Valente trouxe, lotou. Tudo que o Carlos Valente traz, lota, inclusive peças espíritas. Ele gosta de trazer muitas peças espíritas aqui para Santos. Tá bom? Carlos Valente, está dado o recado aí.
Ô, Alexandre, você estava explicando sobre a lei kármica, que o Espiritismo não gosta muito de usar esse termo. Eu até imagino, antes da sua explicação, que seja porque você pode modificá-la, né? Talvez você venha com uma incumbência que, conforme os seus atos, suas ações, Perfeito. você pode simplesmente burlar, né? Porque você fez por merecer. Não sei se era isso que você ia dizer, eu atropelei. Não, exatamente isso, meu amigo Jadir. O karma é uma expressão que presume uma fatalidade, aquilo que é fatal, ou seja, é inalterável. E nós espíritas não trabalhamos com esse termo, porque realmente, no decorrer, lógico que nós aqui estamos com os nossos compromissos, nós estamos compromissados com o nosso passado, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, temos que fazer os ajustes necessários de acordo com a lei de causa e efeito. Né? Então, dentro desse cenário, nós realmente afastamos a expressão karma. Por quê? Porque numa jornada de vida, nós podemos agravar, sim, a nossa situação. Ou melhorar. Mas nós podemos melhorar muito a nossa situação. Além de que estamos aqui, a finalidade maior é essa. Nós corrigirmos, acertarmos, avançarmos, caminharmos para frente na linha do progresso. Então, na medida em que nós podemos modificar ou pelo menos atenuar alguma prova a que estamos submetidos, o karma já não se encaixa muito bem nesse contexto. Por conta disso que apenas nós não utilizamos, mas de uma forma lato, de uma visão ampla, no sentido de que karma é um compromisso, sim, nós temos lá os nossos compromissos. Mas um compromisso mutável, né? Absolutamente mutável. Absolutamente. Perfeito. Mutável para melhor ou agravável. Vai depender de cada um, né? Alexandre, e desse período que a gente não está na carne, né, entre uma vida e outra, existe uma regra do tempo que você fica nessa outra dimensão? Pode ser rápido, pode demorar? O que rege esse tempo? Você tem ideia do que seja? O que rege esse tempo são as nossas necessidades também. Quando nós estamos aqui, nós estamos encarcerados na matéria. O espírito não goza de uma liberdade total, muito pelo contrário, ele fica preso à matéria. Quando nós nos despreendemos através da morte, e é bom que se diga também que durante o nosso sono, na emancipação, nós temos um despreendimento limitado. Ele não é total como a desencarnação, é limitado. Mas estamos falando de desencarnação nesse momento. Nós desencarnamos e, portanto, nos libertamos da matéria. E lá vamos permanecer o tempo que for necessário para voltarmos aqui e realizar aquilo que não realizamos e continuar realizando aquilo que de bom fizemos e também tentar procurar corrigir os nossos equívocos que são naturais. Mas é importante, Jadir, que se diga que lá na espiritualidade nós ampliamos muito a nossa consciência e tomamos consciência, sim, dos nossos erros, dos compromissos não levados a efeito aqui no plano físico. Por conta disso, nos arrependemos muitas vezes, lamentamos a oportunidade perdida, mas também ficamos felizes com nós mesmos, com tudo aquilo que realizamos e fizemos já na condição de cumpridores dos compromissos assumidos.
realizamos. Mas nós podemos ficar lá e, via de regra, o que também não é fatal, não é absoluto, via de regra nós ficamos no plano espiritual um tempo maior, mais elástico do que no plano físico. Então, se nós formos projetar, por exemplo, uma expectativa de vida hoje de 80 anos, via de regra nós ficamos lá no plano espiritual aguardando uma nova encarnação mais de 80 anos. Via de regra, porque pode ser 70, pode ser 10, pode ser 5, Entendi. Pode ser 1 ano, o que não é normal, mas pode ser 100, pode ser 200, porque essa noção de tempo é completamente diferente ante o infinito. Né? É completamente diferente. Então, nós temos esse período de refazimento, de recomposição, e trabalhamos muito lá na espiritualidade. Cursamos cursos de aprendizagem, aprendemos, trabalhamos em todos os setores. Aqui na Terra é uma cópia muito mal feita do mundo espiritual, muito mal desenhada ainda. E no momento que nós recobramos a nossa consciência, nós descobrimos um espectro social e familiar muito maior do que nós vivenciamos hoje aqui. Porque nós, fatalmente, tivemos outros pais, outras mães, outros filhos em outras encarnações. E isso é excelente. É que quando nós estamos mergulhados aqui na carne, o que nos move é esse pensamento mais exclusivista, essa coisa, esse protecionismo que nós temos com os nossos filhos, e isso faz com que nós neguemos essa realidade. Mas isso é um fato. E é maravilhoso porque a família, ela se torna muito mais ampla e amplificada lá, porque são os laços espirituais e não apenas os consanguíneos, do que a família aqui na Terra. Eles continuarão sendo os nossos familiares espirituais se afinidade tivermos com eles. Serão, mas pelos laços espirituais, que são muito mais sólidos, permanentes do que os consanguíneos. Deixa eu te contar um fato. Chegou ao meu ouvido que tem um delegado aposentado, delegado de polícia aposentado do estado do Paraná, que ele tinha uma desconfiança que nas reencarnações a gente vem com a mesma impressão digital. É uma marca do espírito, né? Meu celular está tocando aqui, né, por causa do Valente. A gente vem com uma marca. Então ele tem feito uma pesquisa de tentar encontrar impressões digitais iguais, porque não é muito tempo que se faz impressão digital, né? Não sei se é de 1920, 1930, de um tempo para cá, do século anterior, né, que se faz registro da impressão digital pela polícia, e que a gente fazia na carteira de identidade já, né? E ele tem essa desconfiança, ele descobriu algumas coisas, alguns parâmetros, e depois eu perdi o contato dessa pessoa. Até se algum telespectador souber de algo, pode entrar em contato com a gente aqui, mas é uma curiosidade, por que não, né? É uma marca que você traz para sempre do seu espírito. Digamos que seja o seu ID, sua identificação, o ID, né? Pode ser. E uma outra coisa interessante também, que para o mês de outubro eu estou fechando aí com uma pessoa que está morando no Rio de Janeiro, um grande pesquisador na área da transcomunicação instrumental. Ele tem conseguido, ele tem feito gravações em vídeo, em áudio, até com uma qualidade razoável de imagem de pessoas desencarnadas, se comunicando com parentes, uma série de coisas. E eu estou quase fechado com ele para trazer para meados de outubro, porque esse é mais uma comprovação, claro, né? A transcomunicação instrumental, que a Sônia Rinaldi faz muito bem aqui no estado de São Paulo, né?
E a transcomunicação, o pioneiro da transcomunicação é o Clóvis Nunes. Há 50 anos atrás, ou até um pouco mais, ele já se utilizava uns aparelhos ainda bem mais rudimentares do que hoje. Rádio a válvula. E conseguiu inúmeras comunicações de pessoas desencarnadas, inúmeras delas. Mas com relação, Jadir, à impressão digital, é o mesmo princípio das marcas de nascença. Então, alguns Mas só que essa marca, fazer. em outra vivência, você vai desaparecer com ela, né? Sim. Você vai desaparecer com ela. E essa não, segundo a teoria dele, ela é para sempre. Quantas vivências você tiver, quantas você virá com a mesma marca de registro, a sua identificação cósmica dentro do mundo espiritual. É uma teoria. É uma teoria, mas não é uma teoria espírita. É uma teoria espiritualista. Isso. Tá? É mais abrangente, né? É interessante. Deve ser objeto de estudo. Tudo tem que ser objeto de estudo. Muito interessante. Pois porque será que a gente, se você for pensar friamente, né, Alexandre? Vamos filosofar um pouquinho aqui agora, Sim. né? Se você for pensar friamente, a partir do momento que você acredita que você vem várias vezes nessa vida aqui, né, no plano terreno, será que a gente não tem nada que seja seu, particularmente seu? Porque você vem, muitas vezes pode vir como homem, como mulher, como pobre, como rico, como branco, como negro, como qualquer. Você pode vir da mais diversa forma possível, mas não tem um elemento que diga, olha, esse é o espírito tal, né? E ele tem essa teoria de que pode ser impressão digital, né? Ou pode ser uma outra coisa que não foi descoberta ainda. Por que não? Sim. É que nós, Jadir, telespectadores, nós sempre procuramos, é natural, algo que seja visível e tangível. A impressão digital é visível e tangível. Mas não precisa ser impressão. Mas nós temos uma identidade espiritual. A nossa identidade espiritual, o que nos torna únicos, são 3 elementos. O primeiro é a nossa inteligência, os nossos pensamentos. Esses são nossos. Eles transitam conosco no plano físico, no plano espiritual, vão conosco invariáveis vezes. Eu vou te pedir para você colocar os 2 no próximo bloco, pode ser? Tudo bem, a gente já tá em cima da hora. É até melhor. Para a gente conversar Perfeito. com calma sobre isso, porque no meu aspecto, como eu sou engenheiro, sou um cara de exatas, eu sinto a necessidade de alguma coisa visível. Perfeito. Eu sinto, né? Posso estar errado, mas vamos lá. Eu preciso fazer a agenda do programa, Alexandre, e a gente volta a conversar sobre isso. E eu vou começar então com a Farmácia Homeofórmula, pedindo para o nosso editor colocar aí na telinha do telespectador. A Farmácia Homeofórmula anuncia o Microbiomex, saúde intestinal e imunidade. Fortalece a barreira intestinal, melhora a imunidade e auxilia na redução de medidas. Possui efeitos anti-inflamatórios como resultado da capacidade de modelar a composição da flora intestinal. Aumenta a população de bactérias benéficas, que resulta em um aumento na produção de ácidos graxos, fontes de energia fundamental para as células do intestino. Resumindo, o Microbiomex promove efeitos benéficos no sistema imune, na barreira intestinal e na secreção de hormônios da saciedade e controle glicêmico. A Farmácia Homofórmula fica na Rua Bahia 194 e tem também o Empório, que fica na Rua Tolentino Filgueiras 147, já na esquina da Rua Bahia. Segundo comunicado da agenda é do Espaço Teravitas. No Teravitas você trabalha suas dificuldades através de diversas terapias, como o TVP, que a gente conversou aqui no programa, psicoterapia integrada, limpeza espiritual. Para os interessados em promover o autodesenvolvimento consciencial e espiritual e autoconhecimento, o Teravitas criou um clube de desenvolvimento consciencial e meditativo, que oferecerá de 15 em 15 dias uma prática com facilitadores de diversos estudos e vivências. Tudo no conforto do seu lar na modalidade online. Será um clube fechado com acesso para os associados.
E é baratinho, viu, gente? Bem baratinho mesmo. As inscrições são feitas pelo site teravitas.com.br. Mais informações no WhatsApp 13 99 141 7572. E a gente finaliza com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que apresenta um dos mais importantes eventos do seu calendário, que é a Conferência da Luz. Palestras especiais sobre harmonia, saúde e prosperidade, com a presença da preletora da sede internacional, Lilian Suzy Norimatsu. Olha, serão 3 dias em 3 cidades. No dia 22 de setembro, das 19 às 22, é na Praia Grande, na Avenida Presidente Kennedy, 4883. Dia 23 de setembro, das 15 às 18, é em São Vicente, na Rua Olga Marques, 403. E finaliza no dia 24 de setembro, das 9 ao meio-dia no Guarujá, na Avenida Vicente de Carvalho, 305. Mais informações na própria central, na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta já. Olha, estamos de volta já em nosso terceiro bloco. Quando o papo é gostoso, passa muito depressa. E eu estou aqui com o Alexandre de Carvalho, ele que preside a USE, que é a União das Sociedades Espíritas aqui da Baixada de Santos, Cubatão, né? Isso, Santos de Cubatão. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que é a melhor loja de pedra, seja bruta ou rolada, e com a melhor qualidade da Baixada Santista. Além disso, você encontra na loja Mago Merlin todos os tipos e tamanhos de velas, perfumes em geral, incensos e tudo que você precisa para fazer seus rituais em Wicca, Umbanda, Candomblé e muito mais. A loja Mago Merlin tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos da Baixada Santista. Não precisa ficar andando por aí não, vai direto na loja Mago Merlin, fala com o André ou com uma das meninas que fica lá na Rua Pereira Barreto, número 12, é Gonzaga, tá bom? Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do shopping Miramar. Alexandre, eu tive que te interromper, você estava explicando então a sua suposição, ou a sua teoria, ou a sua verdade, em 3 instâncias. Você falou a primeira, se quiser repetir a primeira, fique à vontade. Então, nós falávamos da impressão digital. Sim. Né? A impressão digital e a expectativa de todos nós de encontrar uma prova visível e tangível, mas a nossa identidade enquanto espíritos que somos, princípio espiritual, se funda em 3 elementos, que é a nossa capacidade de pensar, os nossos pensamentos, essa faculdade que nos distingue de todos os outros animais, a nossa individualidade e os nossos sentimentos. Esses migram conosco em todas as vidas e também no período em que estamos na espiritualidade. E se você for fazer uma análise, Jadir, isso nos basta. Isso é absolutamente tudo. Por quê? Porque você, com os nossos pensamentos, a nossa capacidade de raciocinar e de pensar, nós vamos acumulando conhecimento. E conhecimento não se perde. Podem tirar tudo de nós, menos o conhecimento. A nossa individualidade faz com que nós sejamos únicos no universo. Nós não vamos ser como, por exemplo, a doutrina panteísta, depois de desencarnarmos, entende a doutrina panteísta, vamos integrar um todo, ou seja, como uma gota de água que cai no oceano e vai se integrar aquele todo. Não, nós temos a nossa individualidade, a doutrina espírita com muita lógica nos diz isso, mantemos a nossa individualidade e os nossos sentimentos. E esses 3 elementos são a nossa identidade espiritual. Com os nossos sentimentos, nós vamos retornar aqui e ser reconhecidos pelos espíritos semelhantes a nós pela lei da afinidade. Com os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, que vai refletir nas nossas condutas e na nossa forma de agir,
e na nossa individualidade. Então, o que basta para nós é secundário. Não que não seja legítima a investigação, é legítima, todo conhecimento é útil e ele vem sempre a somar. É muito interessante, mas nós lá não damos prioridade a isso. É possível acontecer dentro da lógica espírita? Absolutamente possível. Dentro daquele princípio que o perispírito transmite à matéria aquelas suas características. Talvez, quando tivermos mais tecnologia, possamos ler algumas características dentro do perispírito. Por que não? Para que você identifique. Eu sinto falta, eu entendo a sua posição, mas eu sinto falta de uma identificação. Eu acho que tudo tem que ser de alguma maneira reconhecido, de uma maneira única, porque nós somos seres únicos, né? Todos nós somos seres únicos. Talvez não tenhamos tecnologia para tal ainda, talvez seja isso, né? Mas na minha crença, eu acho que é alguma coisa que a gente ainda vai descobrir, que vai falar, olha, esse é o Alexandre, né? Mesmo que você esteja uma outra aparência, numa outra vivência, alguma coisa que identifique. Além dessas 3 características que você deixou muito claro, obviamente, muito bem explicado, né? Mas eu entendo. Eu acho que a minha característica de engenheiro, eu preciso ter uma identificação. Deixa eu só fazer uma coisa, Alexandre. Eu vi que no Facebook tem a Uzi Santos. Então, para quem quiser, pedir para o editor, se quiser colocar aqui embaixo, né? No Facebook, se alguém quiser saber mais sobre a Uzi, né? Então é só escrever USE, tá? Uzi Santos no Facebook, que você vai achar esse grupo do qual o nosso amigo Alexandre, ele preside, tá bom? USE, que é a União das Sociedades Espíritas, né? Então era isso, eu acho. Então, mas é interessante. Não, isso dá para uma discussão tomando um cafezinho, um chazinho, né? Eu só quero arrematar aqui, Jadir. Claro. Se você fosse médium e tivesse a faculdade da mediunidade, da clarevidência, você iria identificar todos os espíritos, da forma como eles são e da forma como eles se apresentam. E dentro desse contexto evolutivo, chegará um dia que nós não precisaremos mais de médium para se comunicar com o plano espiritual. Porque no princípio da evolução, dentro do princípio da evolução... Mesmo na vida terrena, mesmo na vida... Na vida terrena. Nós aqui, vivendo materialmente, encarnados, nós não precisaremos mais de médiums, porque nós vamos estabelecer uma comunicação direta com o plano espiritual. Em algum momento da nossa evolução, daqui a centenas de anos, isso fatalmente ocorrerá, porque nós estamos nos espiritualizando cada vez mais e nos tornando cada vez mais sutis, seja fisicamente ou nesse princípio perispiritual que eu lhe falo, e isso vai nos dar condições de ter essa troca como se nós estivermos vivendo com eles aqui junto conosco. Entendi. Porque uma coisa que vem de encontro ao que você está dizendo, Alexandre, é a gente perceber que está evoluindo muito rapidamente a qualidade do estudo da transcomunicação instrumental. Ela está melhorando. Sim. Antigamente, o som era meio difícil de ouvir o que o espírito falou. Hoje está muito claro, a imagem melhorou muito. Né? E por isso que eu estou tentando trazer essa pessoa agora no meio de... Está quase certo, no metade de outubro, até para a gente ver algumas imagens, alguma parte desse estudo, porque isso acho que faz parte desse processo evolutivo que você está dizendo, que por enquanto a gente ainda depende de um meio de comunicação e que quem sabe chega no ponto que você disse, que isso vai se tornar uma coisa instantânea. Nós seremos o próprio celular, né? Sim. Há 300 anos atrás, bem menos do que isso, bem menos, antes do telescópio, do microscópio eletrônico, não se conhecia o mundo microscópico. E também não se conhecia o macro antes dos telescópios. Então, nós vamos evoluindo de acordo com também as nossas descobertas aqui da tecnologia, da ciência.
Então, é muito interessante com relação a isso. E aí, eu só gostaria de... a crença na reencarnação é algo que faz parte de uma lei natural, de uma das leis naturais. Então, queremos acreditar nela ou não, isso é pouco relevante, porque ela vai se operar e vai presidir as nossas vidas independentemente das nossas vontades e das nossas crenças. É como o anoitecer e o amanhecer para aquele que não tem visão, para o cego. Não importa que ele não acredite. O fato é que vai anoitecer todos os dias e vai raiar o sol, amanhecer todos os dias. Todas as leis naturais da reencarnação, da lei de causa e efeito, da evolução, elas vão acontecer independentemente das nossas crenças e das nossas vontades. Das nossas vontades, né? E através da reencarnação é que você explica essas diferenças sociais, seja no campo profissional, fisicamente, as pessoas que vêm com problemáticas severas físicas, outros que nascem em países paupérrimos da África, enquanto os outros nascem aqui em berços privilegiados, com conforto, com acesso à cultura. Isso está dentro do contexto, não é castigo não, Deus não castiga ninguém, apenas estabeleceu as regras, as leis, que é a de causa e efeito, né? E nos deixou por conta disso. É como o nosso Código Penal brasileiro. Se você não incidir, não praticar um crime, você não vai receber a reprimenda. O Código Penal está lá, você não vai, ele não será aplicado a nós se nós não praticarmos um delito. A lei de causa e efeito ocorre da mesma forma. Se nós não incorrermos nela, nesse mecanismo, nós não sofreremos as injunções decorrentes de um equívoco. São leis da física, né? Também. Sim. É independente da nossa vontade, ela vai ocorrer ou não. Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente tem como exótico ou religioso, espiritual, tudo isso para mim tem uma explicação científica. Tudo faz parte de uma ciência que muitas vezes ela ainda não é compreendida, apenas isso. Pela nossa limitação evolutiva, mas será um dia compreendida. E nós teremos acesso a ela, porque nós, como disse, somos os herdeiros de nós mesmos. Nós vamos aqui encontrar futuramente obras prontas, as quais nós ajudamos a edificar, a construir, graças à reencarnação. E é muito interessante porque nós ocidentais aqui, nós temos o equívoco de pensar que os não reencarnacionistas são maioria, mas isso não é a realidade. Os reencarnacionistas, os povos reencarnacionistas, eles contam numa maioria esmagadora. Sim. Se nós pegarmos a China de Confúcio, de Lao Tse, pegarmos a Índia, os hinduístas, só aí a Índia tem 85% da população reencarnacionista. A China, talvez 90%. Só esses dois países, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, já representam só os dois mais de 1/3 da população global, mais de 1/3. E aí temos os budistas, Seicho Noye, todas as doutrinas, as seitas e as religiões orientais são reencarnacionistas. No Ocidente nós temos os espíritas, os umbandistas, candomblé, Umbanda, enfim. O islamismo, o judaísmo. O judaísmo, nem tanto, mas também são reencarnacionistas. Os budistas. Eu fui fazer uma interessante... Acho que são poucas as religiões que não são reencarnacionistas, são poucas, pouquíssimas. Mas as que até não por são... conta de Constantino, né, no século IV. Até por conta de Constantino. Exatamente. No que ele escolheu para colocar na Bíblia. Né? Exatamente. Então no segundo triunvirato, Sim. em 505... É que a gente às vezes se reserva um pouco para talvez não...
no geral, algum conflito, né? Mas a reencarnação esteve como dogma da Igreja Católica até o ano de 553, que foi através do segundo triunvirato, não, perdão, do segundo concílio, do concílio de Constantinopla, foi afastada por Justiniano, influenciado por sua esposa Teodora, que tinha uma influência muito grande no Império, e Justiniano foi extremamente justo, e a partir de então a reencarnação deixou de fazer parte dos dogmas da Igreja Católica. Mas eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e tive a curiosidade, há muito tempo eu não falava sobre reencarnação. E aí, conversando com você, para definir o tema da nossa fala de hoje, me reacendeu o tema e eu fui falar sobre esse tema numa casa espírita agora, na semana passada, e eu fiz a seguinte pergunta para um público lá, devia ter umas 150 pessoas mais ou menos, 180, aqui dos que não são espíritas, dos que são católicos, só os católicos, e que creem na reencarnação, levantem a mão. 12 pessoas levantaram a mão. 12 católicos que se declaravam católicos, levantaram as mãos que acreditavam na reencarnação. Então nós temos em todas as religiões não reencarnacionistas também os que pessoas que são reencarnacionistas. E por conta disso, os reencarnacionistas atingem quase 70% da população global. Mas você disse no começo do programa, e eu concordo plenamente com o que você falou, que muitas vezes até por uma questão de lógica, né? Sim, uma questão de lógica, né? É lógica. A lógica nos conduz a isso. Empurra isso. Sim, não tenha dúvida disso. E o próprio interesse, né? Pois é. Alexandre, deixa eu deixar mais uma vez então aqui, olha, quem se interessar, saber um pouquinho mais da USE, no Facebook, entra lá no Facebook, escreve USE, U-S-E, tá bom? União das Sociedades Espíritas, USE Santos, não esquece de colocar Santos lá, tá? Que é a nossa USE daqui. Isso. Não é isso? Eu vou falar o próximo programa. O próximo Fronteiras da Ciência vai ter quase que uma continuação aqui, que nós vamos falar sobre registros acásticos, que é uma coisa que fica aqui também, né, de uma vivência para outra, né? Os registros acásticos é uma espécie de memória que fica com a gente. E os padrões de crenças e comportamentos. É o tema da semana que vem com a Márcia Kenuzar, que é uma terapeuta quântica. Esse é o tema da semana que vem. Alexandre, você tem um centro espírita que você frequenta mais? O meu centro de origem, aqui eu faço parte dele há décadas, é o Lar Espírita Fraternidade, Carvalho de Mendonça 79. É a nossa casa, mas hoje... Está aberto ao público? Aberto ao público, reuniões públicas às quintas-feiras, a partir das 20 horas, mas nós em Santos temos um grande privilégio, porque tem casas espíritas aqui extremamente responsáveis, que seguem Kardec. Então, qualquer casa espírita, nós temos 26 delas adesas à USE, estarão bem servidas. São quantas? 16? 26 adesas, fora as não adesas. Fora as não adesas, poxa vida. Esbarra nas 80 casas espíritas. Nossa, que maravilha, legal. Pequenas, aqui a nossa maiores, região é uma região bastante espiritualizada. Muito rica. Legal. Alexandre, muito obrigado. Que essa seja a primeira de muitas outras, como eu disse no começo. Adorei bater esse papo com você. E agradeço muito a sua presença aqui ao Fronteiras, viu? De coração. Eu que agradeço, Jadir, ter vindo aí esse tão tradicional programa, a você e ao seu telespectador. Obrigado a todos. Virá muitas outras oportunidades. Obrigado. E você, amigo telespectador, grato pela audiência e pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.